Muito bem, amigos, amigas, todos que nos acompanham pelo podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Aqui, André Bom Tempo, Guilherme, nosso, nossa live, a live referente ao primeiro encontro entre alguns, destaco aí essa palavra, alguns dos candidatos à Prefeitura de São José dos Campos, nesse debate da Band, a emissora que gosta de sempre lembrar que ela faz a primeira rodada, né? Ela faz a primeira etapa de encontros dos candidatos, seja presidente, governador, ou no caso das eleições atuais, a prefeito, e acompanhamos aí, portanto, o encontro de alguns desses na noite de hoje. Passo aí a bola, então, para o Guilherme, primeiramente para ouvir dele aí a opinião, um panorama geral aí do debate, o que achou, e aí a partir daí a gente vai trazendo outros temas, outros assuntos aí paralelos à conversa. Guilherme. Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos aqui comentar, né, o primeiro debate eleitoral de São José dos Campos, né? Como muito bem o André falou, né, não foram todos os candidatos que foram, né, convidados, né, e muito menos os que compareceram, né. Quero destacar aqui, né, o papel vergonhoso, né, da Band, né, em não convidar o candidato, né, Toninho Ferreira, né, do PSTU, né, para o debate eleitoral. E por que eu estou colocando aqui o nome do Toninho Ferreira? Porque ele foi o único candidato, né, de São José dos Campos que não foi convidado para o debate da Band. Todos os outros foram, né, convidados. Tem um elemento também que o Eduardo Cury não compareceu, né, no debate aí de São José, né, então, portanto, foram 4, né, candidatos que debateram, né, o Eduardo Cury, né, falou que não debate antes da propaganda eleitoral começar, né, o que é um argumento que soa um pouco, né, estranho, né, porque as eleições já começaram, né, e os argumentos da Band para não convidar o Toninho, né, do PSTU, são argumentos assim que são complicados. A primeira coisa que a gente tem que colocar, mas é a questão, né, de ter parlamentares para poder, né, estar presente, né, no debate. Primeiro que essa regra, né, da justiça eleitoral, ela é antidemocrática. Se uma organização, né, que é legalizada, ela resolve, né, se lançar candidatos, esse partido, né, ele tem o direito, né, de mostrar suas ideias. E eu vou mais além, né, nessa discussão. É claro que quem sofre mais com isso são os candidatos, né, da esquerda, né, como aqui em São José o PSTU, mas a gente pode citar aqui São Paulo também, que, né, além do PSTU temos a UP e o PCO, que não foram convidados para o debate. Mas a gente pode citar, por exemplo, em São Paulo, outros candidatos, né, como o próprio Novo, né, que é um partido de extrema-direita que não foi convidado. Né? Mas Guilherme, você vai deixar a extrema-direita falar no debate? A gente combate a extrema-direita, né, fazendo a disputa política, né? Então, esse é o primeiro elemento
que eu quero colocar aqui, né? Que as organizações que lançarem candidatos, elas têm o direito de apresentar a sua proposta, né, perante a sociedade e principalmente perante a classe trabalhadora, e a classe trabalhadora decidir, né, qual é o projeto que ela tem que seguir, né? Essa é a primeira questão que acho que é preciso colocar. A segunda questão, né, em torno do debate antidemocrático, né, da Band, né, é a questão que isso não pode ser usado de pretexto para não convidar todos os partidos que lançaram candidatos nas eleições. Não pode, porque a Band, assim como outras emissoras, elas têm, né, sim, a abertura de chamar outros candidatos que não, né, que não, né, tem que não tem representante no parlamento, né? Como a Band fez em outros lugares, né? Como por exemplo, o PSTU foi chamado em alguns lugares, em outros, né, não. Então a Band tem margem para fazer isso, né? E ela não fez. Eu achei o apresentador do debate muito ruim, né? Muito ruim. Primeiro com o argumento de que foram convidados todos os candidatos que estavam aptos. Assim, pelo que eu saiba, os 6 candidatos estão fazendo campanha eleitoral, né, nas ruas, né, tiveram a sua candidatura legalizada. Eles não estão aptos para essas eleições, por que não convidar, né? A primeira coisa. E o segundo elemento, né, disso, né, do apresentador ruim, né, que assim a maneira de conduzir o debate do apresentador foi péssima, né, cortando a fala, né, dos participantes do debate. Tá certo que não dá para deixar, né, o cara falar quanto quiser, mas poxa, deixa o cara terminar a linha de raciocínio do cara, né? Pelo menos, né? E se o cara extrapolar, né, aí, né, talvez, né, toma uma tesourada do cara, mas deixa o cara terminar a linha de raciocínio pelo menos. Nem isso aconteceu. Então, um apresentador muito ruim, né, da Band, né, que acho que é preciso colocar aqui. Agora, entrando um pouco, né, sobre o que alguns elementos do que eu achei, né, no debate. O Anderson Faria, né, tentando aí se defender, tentando aí, tipo, vender o seu peixe, que não existe no debate eleitoral. Porém, eu quero falar de 2 pessoas aqui que eu acho que é importante, né, falar, né? A primeira pessoa, né, é o Wagner Balieiro, né? Fazendo, né, uma avaliação da atuação dele, eu achei que, assim, deixou muito a desejar, né? E por que eu falo isso? Porque o tema banhado, né, em São José dos Campos, né, que é um tema, acho que um dos temas centrais, né, para discutir problemas sociais na cidade, o banhado não entrou em pauta. Também não entrou em pauta a questão, né, dos bairros, né, irregulares, né, na, na cidade, né? Isso também não entrou em discussão. Eu, André, né, a gente até brinca, né, que a gente tenta, né, sempre tirar férias aí, né, no final do ano, e a prefeitura de São José não deixa porque ela sempre tenta desalojar o banhado no final do ano e
né, como obrigação do canal, a gente, né, volta as nossas energias aí para cobrir, né, a luta do Banhado. E isso tem que ser denunciado, tinha que ser denunciado pelo Wagner, também tinha que ser denunciado pelo Wilson, né? Essa truculência da prefeitura né, em véspera de Natal, querer desalojar os moradores do Banhado. Isso não foi colocado, ninguém colocou essa problemática, né, em pauta, né? O Wagner tinha como obrigação, né, de ter colocado isso, né? A frente eleitoral em torno do Wagner, tanto a federação do PSOL, Rede, tanto a federação do PT, PV, PCdoB, tem importantes representantes aqui da cidade que lutam pela regularização fundiária, né? E isso não foi, isso o Wagner não colocou, né? Isso acho que é um grande problema. E outro problema, né, que é maior ainda, né, na intervenção do Wagner, é que o Wagner, né, não sei se você percebeu, o Wagner não citou o termo extrema-direita, né? Se a nossa, né, se é o nosso papel, né, dos ativistas militantes hoje é de derrotar a extrema-direita, se é preciso fazer uma frente eleitoral para derrotar a extrema-direita, por que num debate aberto, né, com a extrema-direita, no caso, tanto o Anderson e o Wagner, e a gente pode citar o Cury também, não citou a extrema-direita, não citou o papel da extrema-direita. E era obrigação do Wagner, né, fazer isso, de ter colocado essa denúncia. Para falar que eu estou pegando muito no pé, eu acho que tem alguns elementos que a gente pode levar em consideração também, né? O Wagner falou da questão dos servidores, né, municipais, da aposentadoria, também falou da questão da privatização da Sabesp, e aí a gente tem um outro problema, né, porque o governo do PT do Lula também encabeçou privatizações e o Anderson usou isso contra, né, o Wagner, né? Acho que é importante ressaltar isso também. Mas essas duas questões elementares, né, no debate, né, do Banhado e, né, do Banhado e da regularização dos bairros e também, né, do combate à extrema-direita, deixou a desejar. Aí eu quero falar de outro cara também, né? Esse aí eu posso até tomar processo, que eu vou falar, oportunista de carteirinha, né? O Dr. Elton, né? O Dr. Elton, né, que faz uma demagogia muito grande, né, para os moradores aí do Majestic, Capão Grosso, bairros irregulares, né, faz situação irregular, com cheio de problemas, né, promete, né, fundos aí para esses setores que lutam por uma demanda extremamente justa, tal qual o Mesa de Debates apoia, né? O Dr. Elton não citou esses bairros, né? Aí cai naquela lógica, é o cara que some, né, durante 4 anos e aparece só na época da eleição, que utiliza bandeira justa, né, de moradores, de trabalhadores,
para o seu benefício próprio, para o seu benefício eleitoral, né? Ele não citou, né, o problema desses bairros, né? E por que ele não citou? Porque ele faz parte, né, do problema desses bairros, porque ele votou a lei 651, porque ele não fez nada para regularizar esses bairros quando era vereador. É uma vergonha isso, né? E eu espero que os moradores do Majestic, né, que hoje alimentam essa ilusão no Dr. Elton, percebam, né, a furada que é esse cara. E aí eu quero falar, né, da terceira pessoa, né, do debate, que é o professor Wilson Cabral, né, uma pessoa que eu tenho um profundo respeito, né, assim como também tenho um profundo, eu respeito bastante, né, o Wagner Balieiro, né, que são figuras que a gente no Mesa de Debates conhece, a gente entrevistou, a gente entrevista, tem contato. O Wilson Cabral, né, para falar do meio ambiente, né, de fato, assim, a gente tem que reconhecer que ele tem uma bagagem ótima, né? O professor Wilson Cabral do INPE, né, para falar da questão do meio ambiente. O problema que eu vejo do Wilson Cabral é quando, né, ele começa a ser o Wilson Cabral do PTT, né? E quando ele começa a tratar outras coisas, né, por fora do meio ambiente. Aí que eu acho que o negócio pega um pouco, né, para ele, né. Como eu falei, eu tenho um profundo respeito, né, pelo Wilson, né, assim como um respeito aí pelo Wagner. Agradeço todas as entrevistas, né, às vezes que a gente, né, teve essa troca, mas é importante colocar aqui isso, né, porque o professor Wilson, que fala do meio ambiente, um excelente professor, né? E acho que ele foi bem na parte ambiental no debate. A gente pode até discutir politicamente, né, a fala dele, mas ele, né, fez boas falas, né? Mas, né, quando entra o Wilson do PTT, né, aí acho que o negócio pega um pouco, né? Aí eu vou deixar a segunda parte que eu queria falar, né, para as considerações finais e passo a bola para o André. Pois bem, acompanhando aí o debate, muito do que foi colocado, em grande parte o Guilherme já adiantou, né, já estabeleceu aí, elaborou grande parte, acho que das principais questões, ponderações sobre esse debate de hoje. Senti a falta aí de duas figuras, uma delas que evidentemente não teria como participar, já que não foi feito aí o convite, e o Toninho do PSTU, e como o Guilherme falou, e eu até havia comentado enquanto eu estava assistindo aqui o debate, né, com os familiares, que o Nicolini, ele, enquanto jornalista, enquanto mediador, fez um papel, de modo geral, bastante ruim, em que pese ele ter que cumprir, seguir ordens da sua emissora, mas aquelas questões da forma como ele colocou geram dúvidas, né? Geram algumas informações errôneas para a população. O candidato Toninho do PSTU está tão apto quanto qualquer outro aí a concorrer nas eleições, em que pese, independente da posição dele aí no cenário eleitoral, quantos votos
as pesquisas estimam que ele terá, mas independentemente disso, ele é um candidato como outro qualquer, de um partido oficial e legalizado pela Justiça Eleitoral, deu o nome dele e deveria ter todo o direito de participar, assim como os demais candidatos estão participando. André, me permita cortar um pouquinho a sua Pois não? fala. É, a apuração aí na pesquisa eleitoral do Vale do Paraíba, do jornal O Vale, né, que a gente, que eu, né, tem uma chamada do jornal Vale Paraibano, né, mas na verdade é o jornal Vale. Tá aqui, ó. O Cury, né, com 30,30%, Uhum. Anderson Faria com 27,30%, o Elton com 11,30%, o Palheiro com 8%, aí está a questão. Toninho, 1,7%, e o Wilson Cabral com 0,8%. Né? Então, E é uma questão que eu queria colocar. O Wilson, né, a gente defende o direito do Wilson participar do debate. Não é questão, né, querer menosprezar o Wilson. Mas o Toninho tá na frente do Wilson. Né? E o Wilson participou e o Toninho não. Sendo que, na verdade, a gente defende que os dois participassem. exatamente. Ah, mas o PDT tem cadeira na Câmara dos Deputados, o PSTU não tem. E isso é irrelevante, porque da forma como eles colocam, parece que a Justiça Eleitoral proíbe que se chame para o debate candidatos que o partido não tenha representação no Congresso. Na verdade, o que eles estipulam é que é obrigatório, né, dentro das regras eleitorais, da oficialização das candidaturas, chamar esses candidatos. E não, isso não quer dizer que não pode convidar, independente de ter representantes ou não no Congresso, né? O debate, assim, de forma geral, acho que até pelo fato de ter, ou melhor, não ter tido a presença aí tanto do Toninho quanto do Eduardo Cury, talvez acabou sendo até relativamente morno, né? Acredito que essas presenças poderiam ter agitado um pouco mais, mas independentemente disso, era aquilo que a gente já esperava, o Anderson sendo relativamente atacado aí pelos demais candidatos, e claro, cada um tentando defender o seu e apontar aquilo que discorda na prática, na política dos outros candidatos. O Anderson Farias, achei que, por mais que não concorde com a política dele, com as posturas dele, e para mim, como até mesmo o próprio Balieiro falou, né, Anderson, Cury, tudo farinha do mesmo saco, mas ele pareceu bem calmo, né, colocando lá o que ele precisava falar, até porque é a primeira vez que ele, para quem sempre sonhou ser prefeito de São José dos Campos, é a primeira vez que ele de fato participa de um debate, podendo agora abertamente concorrer para esse cargo. Afinal, todas as outras vezes ele mal passava das convenções partidárias ou então conseguiu indiretamente como vice do Felício Ramute. Porém, Cury e Anderson Farias, para mim, é praticamente a mesma coisa, de grosso modo, só muda aí a sigla partidária. Inclusive, tenho para mim
É claro que as coisas são mais complexas, né? Mas tenho para mim que já na última eleição, quando Felício foi candidato a vice do Tarcísio, já vi algumas costuras que acabaram sendo arrebentadas no meio do caminho, e eles provavelmente acharam que seria quase que natural um apoio, né, bolsonarista aqui à campanha do Anderson Farias e, consequentemente, a, a eleição certa dele como prefeito de São José dos Campos, já que, analisando matematicamente, né, politicamente, Felício vira vice do Tarcísio, Tarcísio governador apoiado pelo Bolsonaro, logo Bolsonaro e companhia e Tarcísio apoiando o candidato do vice-governador aqui em São José. Porém, a matemática, o jogo político é mais complexo, né? Eles não esperavam, ou melhor, esperavam, né? Mas eles não imaginavam, talvez, que o PSDB fosse se juntar justamente ao partido do Bolsonaro, ao partido aí da extrema-direita bolsonarista, e o Cury, numa perfeita estratégia política aí, se candidatar, né, sair do PSDB para ir para o Partido Liberal, né? Se for pensar a rigor, qual era a grande necessidade do cara sair do PSDB para ir para o PL, né? Afinal, os dois já estavam coligados. A rigor, nenhuma. Mas pelo marketing político, né, pela estratégia política, no atual momento, na atual circunstância, para o eleitorado de majoritariamente aí conservador, de direita, joseense, é mais, entre aspas, agradável apertar o 22 na urna do que o falido 45, né? Mas, enfim, de resto, o Dr. Elton, eu esperava muito mais dele nesse debate. Eu digo isso até por já ter visto ele como vereador, como palestrante, eventos que ele já organizou na Câmara. Não vou entrar no mérito aqui, contra o aborto, biriri bororó, não vou entrar aqui no mérito dos temas que ele defendeu, defendia isso nesses eventos. Mas um cara com postura, um cara que fala firme, né? Um médico, alguém que tem conhecimento aí, mas talvez por ser a primeira vez dele de fato num debate, né, para um cargo executivo, eu sinceramente esperava muito mais e acho que ele entregou pouco. Não sou eleitor dele, evidentemente, mas tentando me pensar e me colocar no lugar de um pretenso eleitor do Dr. Elton, não sei. Acho que até mesmo o eleitorado esperava um. Opa, eu acho que nós, né, deu uma travada aí no computador do André, né? Tava, né, indo tudo muito bem, né? Né, e o André acho que aí travou, né, o computador. Vou até mandar uma mensagem para ele. André, tá de volta? Acho que agora voltou. Voltou aí? Voltou, pode continuar a falar. Maravilha. Então, estava só concluindo a parte do Dr. Elton, que, assim, minha opinião, né, achei que ele foi fraco no debate, particularmente esperava mais, e acredito que até os seus apoiadores aí, principalmente a população região leste, mas não só, aqui
da cidade que conta, né, está aí no apoio a ele, também acredito que esperava mais também. E, infelizmente, o Dr. Elton está sabendo usar, né, de certos apoiadores, pessoas assim, até do nosso conhecimento mesmo, realmente aí trabalhadores, gente que acorda cedo, está sempre aí na labuta e na defesa do seu bairro, porém, infelizmente, acreditando aí nas promessas de um candidato, como bem lembrou o Guilherme, né? Aquele esquema do famoso a cada 4 anos estamos aí. E falando sobre os bairros, tanto aí esperava ouvir do Balieiro e também do professor Wilson, mais do Balieiro, né, do que do próprio Wilson, a questão sobre o banhado, falar mais sobre as lutas sociais aqui da cidade e até mesmo do professor Wilson essa questão ambiental também, que envolve toda essa região de São José dos Campos e a importância da luta dela, né? O Anderson praticamente não fala, né? Quer aí fingir que não existe e, consequentemente, também não foi questionado, não foi cobrado por isso, mas é complicado quando a gente vê no dia a dia quem for sentar naquela cadeira, quem for ocupar aí o 7º andar da Prefeitura de São José dos Campos, que vai ser bastante complicado, não só para a população do Banhado, mas tantos outros chamados bairros irregulares de São José dos Campos. O Balieiro, uma coisa que me chamou a atenção e que eu até entendo, inclusive tive num evento aí do PSOL esses dias, que eles, por um lado, até tem alguma lógica se a gente for parar para pensar, mas eu particularmente acho que é um tiro no pé. O Balieiro falou muito de Lula, Lula, Lula e governo federal, né? O Lula é aquela figura presente e marcante em todo e qualquer candidato do PT ou partido que esteja tendo o apoio do presidente, e evidentemente aqui não ia ser diferente. Eu entendo que eles acreditam que com a direita relativamente dividida, se todo o apoio, se todos os votos que na última eleição o Lula teve em São José forem para o Balieiro, evidentemente ele ganha a eleição. Mas a matemática é mais complexa. Eu acho que, na verdade, eu não estou dizendo que não é para a candidatura do Balieiro, para a candidatura do PT falar no Lula, até porque é evidente que se fale. Eu só acho que, estrategicamente, é chover no molhado, é dar tiro no pé, porque a rigor, o eleitorado joseense, estou me segurando aqui para não falar nenhum termo chulo, né? Mas não está ligando, para não dizer outra coisa, né? Para o Lula. Algo aí em torno de 20, 30% que votaria votou, né, no Lula, mas não necessariamente isso significa um voto
ingressos para o Wagner Balieiro. E fora que, ok, é 30% que o Balieiro, vamos supor que na melhor das hipóteses o Balieiro realmente conseguisse esses 30%. Tá, e os outros 70%? Muito provavelmente vai se unir aí num segundo turno, se é que, né, teremos um segundo turno. Acredito que desta vez teremos aqui na cidade, mas não, nada tá garantido, né? Acho que do que já foi colocado e do que eu ainda queria colocar nessa conversa é isso, né? Basicamente, passo a bola de novo para o Guilherme. Eu acho que a gente já pode, né, vou fazer, colocar mais algumas coisas e já fazer as considerações finais em cima disso que eu coloquei, né? Perfeito. Você colocou na questão, né, de tentar sempre ligar o nome do Palheiro com o nome do Lula. Eu acho que tem duas coisas aí, tem uma coisa importante para ser debatida que é uma questão mais política, né? É claro que, né, o governo, é claro que a situação hoje do governo Lula, né, comparada ao desastre que foi, né, o governo Bolsonaro, né, é claro que a gente teve sim uma melhora, né, isso é inegável, a gente tem que, né, falar, mas é uma melhora muito aquém, né, do que realmente precisa ser, né? E por que que eu estou falando isso, né? Porque o governo Lula, né, prometeu, né, reconstrução, prometeu mudar os rumos do país, né? E prometeu aí reverter, né, essa questão, né, do estrago do bolsonarismo e não está conseguindo fazer isso de forma efetiva, né? De novo, né, colocando aqui, não acho que, né, a situação tá a mesma coisa, mas também não acho que a situação melhorou, que hoje a gente vive no país de Alice, né? E o que eu penso sobre isso? Que a população né, que votou no PT, depositou voto no PT com desejo de mudança, né, talvez esse número, né, que o PT tinha em São José, talvez, né, comece a se perder por conta disso, né, por conta do PT, por conta da sua política de conciliação de classe, por conta do PT hoje ser o governo mais de direita do que foi, né, Dilma, né, 1,5 e o governo Lula 1 em 2, né, talvez leve, né, a popularidade do PT, né, despencar, né, acho que é importante colocar isso. E colocar aqui, né, a questão das considerações finais, né, fazer um debate daqui de São José, mas que eu acho que a gente pode levar esse debate também a âmbito nacional, né? Me preocupa bastante o pós-eleição, né? O que vai ser de São José pós-eleição? E principalmente na questão dos bairros irregulares, né? Sobretudo, a questão do banhado, né? Por que eu falo isso? Porque, né, na minha avaliação, né, claro que eu não estou torcendo para isso acontecer, mas a gente tem que, né, partir de uma análise concreta. Mesma coisa falar que falar que o São José tem alguma chance de enfrentar o Real Madrid. Não tem, embora eu torceria para o São José nesse jogo. O para mim tá quase certa, né? Como
a vitória do Eduardo Cury nessas eleições, né? Tá certo que o Anderson, né, deu uma crescida, mas para mim tá quase dado como certo, né? A vitória de um desses dois. E eu acho que a esquerda joseense ela tem que se preparar para enfrentar grandes lutas, né, para o próximo período, né, que é um período que pode ser muito breve, né, inclusive, diria aí que a gente está, né, quase entrando aí no mês de setembro, né, de se preparar para grandes lutas, como por exemplo a defesa da região do Banhado, porque para mim, né, é certo que no final desse ano o Anderson Farias ou o Eduardo Cury vai tentar, né, fazer uma investida contra o Banhado. E para mim essa investida tem de ser mais pesada do que foi esses 2 últimos anos, né? Então tem que se preparar uma luta em defesa do Banhado, uma luta em defesa dos bairros irregulares e em defesa dos direitos da população de São José, né? A esquerda joseense, né? Tanto PT, PSOL, mas também o PSTU tem que, né, se preparar para essa batalha. Porque, para mim, né, a esquerda joseense está bastante fragilizada. E quando eu falo isso, eu falo, né, dos 3, né, principais partidos aqui de São José, né, que é PSOL, PSTU e PT. Estão muito, né, fragilizado e é preciso aí, né, reestruturar a esquerda. E aí, né, novamente, né, o Wagner não falar do debate do Banhado, para mim, é um grande problema, né? Então, acho que esse debate fale para São José, mas também fale para a situação nacional, né? Porque certamente virão ataques em outros lugares aí que, inclusive, que a gente, né, está cobrindo, né, no canal. Então é preciso se preparar para o pós-eleição. E a eleição pode ser utilizada aí para uma preparação das lutas, né? Que através das lutas que a gente vai conseguir barrar a extrema-direita, como está fazendo a Argentina, os trabalhadores da Argentina, que tem como, né, e principalmente aí a frente de esquerda dos trabalhadores, né, a FIT. Então eu acho que, né, a minha consideração final é essa. Maravilha. E nesse ponto, pegando aí a questão do Banhado e todas as lutas importantes, inclusive que nesse debate percebemos que acabaram ficando de fora, por mais que não seja, eu estava ouvindo aí a consideração do Guilherme, né, e estava até pensando aqui a respeito, por mais que ganhar uma eleição, por mais que o, o voto, né, não seja na prática, não seja ou melhor dizendo, por mais que na teoria não seja um cheque em branco, prefeito, votei em você, prefeito, você ganhou a eleição, faça o que quiser na cidade. Por mais que não seja e não devesse ser assim, infelizmente, na prática, muitos políticos, muitos dos que chegam a determinado governo aí por meio do voto entendem que, opa, conquistei a maioria votou em mim, a maioria então assina embaixo. E então eu estou, digamos assim, resguardado, né? Por mais que não seja assim
ou não devesse ser assim, é como na prática eles pensam. E é por essas e outras que preocupa muito Cury e Anderson em primeiro nas pesquisas, porque a gente sabe aí muito bem o que é que eles pensam e farão, né? Que antes ficasse só no pensamento, né? Mas não só pensam como farão contra o banhado, contra a população do banhado e tantos outros locais aí. O Balieiro, por sua vez, aí a gente lembra, inclusive, a própria população do banhado, inclusive pessoas de esquerda do banhado comentam muito isso. O PT, né, o Carlinhos aí tiveram também a oportunidade, mas com o bom e velho governo de conciliação de classes, não fizeram pelo banhado e por outras regiões, por outros bairros aí. E agora é aguardar, é ver o que afinal de contas será realmente feito. O Elton, como o próprio Balieiro disse, né, farinha do mesmo saco aí do Cury e do Anderson, e o professor Cabral, no PDT, um intelectual, professor, realmente sabe do que ele está falando, mas a questão é que o PDT, da mesma forma que Elton, farinha do mesmo saco aí do Cury e do Anderson, o PDT, na hora de ser também um partido conciliatório, um partido aí que vai fazer a mesma uma política do PT que a gente já conhece, não vai também mudar muita coisa. Então, vamos ver as cenas aí as cenas do próximo capítulo. Mas fica aí então o recado, né? E claro, o convite para vocês continuarem acompanhando aqui pelo podcast todo o desenrolar aí da campanha. Maravilha, então acho que eu posso fazer as considerações finais, né? Peço aí para o pessoal se inscrever no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe e comente aqui, né, nas nossas entrevistas, matérias e programas. Lembrando sempre que o Mesa de Debates, está fazendo aí uma cobertura das eleições de 2024, né, entrevistando, né, os candidatos, né, tem entrevistas de candidatos aí, né, do país inteiro, claro que, né, do Brasil inteiro é impossível, mas aí tem entrevistas aí de várias cidades, né, importantes aí que a gente está fazendo, né, eu chamo a todos a assistirem essas entrevistas. Também nós estamos cobrindo alguns eventos, né, principalmente os eventos de São José, no que a gente puder, né, de São Paulo. Né. Claro que, né, de outros estados, outras cidades fica meio impossível, né, mas a gente está fazendo essa cobertura. Né, convido a todos a acompanhar, né, continuar acompanhando Mesa de Debates, até porque que a eleição, né, está só começando. E segue a gente nas redes sociais, né? Além do YouTube, né, nós estamos no Facebook, Instagram, TikTok e no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF, né? Quem puder contribuir aí para a gente, né? Quem sabe aí a gente consiga fazer algo, né, para além de São Paulo,
Mas para que a gente conseguir, a gente precisa aí da sua contribuição financeira. Então é isso aí, pessoal. Por hoje, né, é só. Né, a gente teve aí 2 entrevistas, né, durante o dia. Um forte abraço e fui!